Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Pallotta, o CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em CX e centralidade no cliente. Está agora começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, Rita. Para começar, você pode compartilhar um pouco com nossos ouvintes sobre sua experiência profissional? Claro. Antes de mais nada, quero agradecer esse convite, né, Léo e Zapata, obrigada. É uma honra estar aqui. Eu, de ouvinte, agora estou como sendo entrevistada aqui no Customer Lovers, é um prazer. E, brevemente, falando assim dos temas que hoje eu atuo, resumidamente, eu atuo em 3 ecossistemas. Eu estou em aviação, educação e também em inovação. E em aviação, eu estou na Azul desde antes do início das operações, e estou aqui, já passei por várias áreas aqui dentro da empresa. Hoje estou em comunicação institucional, antes disso foi a experiência do cliente. Em educação, eu sou mentora de liderança e comunicação influentes na Escola de Pessoas, que pertence à Solids, que é uma empresa referência assim, no Brasil em temas de gestão de pessoas. E inovação, eu sou conselheira consultiva na SPM. Também represento aquela marca, a WCS, World Customer Economic Science, que tem certificações internacionais de experiência do cliente e outros temas também. E o que eu vou aprendendo em cada um desses ecossistemas, eu vou aproveitando para levar, fazendo intercâmbio de conhecimentos, e também aproveito para compartilhar com as pessoas em redes sociais, principalmente no LinkedIn. E aí fica a dica, de repente, quem não me segue, de repente me seguir lá no LinkedIn, como Rita Midori. E vou te dizer, ouvintes, queridos ouvintes, sigam, porque a Ritinha tem muito conteúdo para compartilhar, muito conteúdo bom. E Rita, a honra é nossa, tá? Você aqui com a gente para esse bate-papo. E vamos lá, vamos começar, né? Bom, Rita, você tem uma vasta experiência em cultura centrada no cliente, né? Você poderia nos contar um pouco como essa abordagem se manifestou dentro da Azul e quais foram os primeiros desafios enfrentados por vocês? Claro. Olha, já são muitos desafios. Se fosse falar todos eles, daria aqui, acho que, muitas horas, porque eu estou na Azul desde antes do início das operações. A Azul começou em 2008. E quando a gente fala de cultura centrada no cliente, muitas pessoas perguntam: Rita, a Azul começou com essa cultura centrada no cliente? E aí, quando eu falo que ela começou, pode soar um pouco assim, será que é verdade? Mas lógico que, por exemplo, se ela não tivesse começado com uma cultura centrada no cliente, eu falaria, olha, nos primeiros anos não tinha, só que de fato teve. A gente teve o fundador, o David Newman, que ele trouxe toda essa ideia de trazer um movimento novo, de inovação na jornada do cliente, de experiência do cliente, e isso veio já desde o início, ele muito preocupado em cuidar bem de quem cuida do cliente, de cuidar bem do colaborador. E na Azul a gente chama todos os colaboradores de tripulantes, já são mais de 16 mil pessoas, imaginam quantas pessoas a gente tem para engajar não só os tripulantes, os colaboradores, mas os parceiros, todas as empresas e profissionais que estão incluídos nesse ecossistema todo da aviação. E a gente teve uma série de desafios, por exemplo, no início, como que uma empresa, uma companhia aérea nova, que não tinha nome, que não tinha aviões, como que ela iria conseguir um pequeno espaço, como que ela ia conseguir cavar um espaço no meio daquele cenário que a gente estava vivendo de 2008, que estava uma crise global, crise econômica global. A gente tinha no Brasil aqui 2 empresas gigantes dominando o mercado, então os desafios já começaram no início e a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Alguns anos depois, a gente teve uma fusão com a Trip, que era uma grande empresa regional, e a Azul, hoje, ela se fortalece muito nessas rotas regionais. A gente chama a companhia aérea em números de destinos, tem mais de 160 destinos, bastante destinos para quem está ouvindo a gente para voar, não é? E em 2020 a gente teve a pandemia
e todo o desafio que a gente teve, que a gente vai, imagino que a gente vai acabar explorando aqui ao longo da nossa conversa, e todos os passos que a gente teve que fazer para o pós-pandemia. Então, acredito assim que os desafios, só de você falar no segmento de aviação, já é um segmento super desafiador. E a Azul, ela é uma empresa muito dinâmica. E, Léo, se você de repente me perguntar assim, como que são os processos, como que vocês estão estruturados hoje, se eu te falar algo hoje para você, de repente daqui 4 meses é totalmente diferente. E é assim, quem trabalha na Azul já percebe que é dessa forma, uma coisa muito dinâmica, porque se o cenário externo muda, se o comportamento do consumidor muda, a Azul também procura mudar de uma forma rápida. A gente tem 16 anos só de empresa, e a Azul fez 16 anos agora em dezembro. A gente tem pouco tempo de empresa, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem muita. A gente trabalha de forma muito colaborativa e sempre de uma forma muito rápida, como se fosse uma startup. A gente tem várias áreas, são pessoas, 16 mil pessoas. A gente tem a sede da Azul, a gente tem a Universidade da Azul, tem um hangar, o maior hangar da América Latina, tem uma série de locais no Brasil, no exterior, aeroportos, várias pessoas distribuídas em vários aeroportos. A gente tem, nesse momento que eu estou falando com você agora aqui, tem muita gente voando, não é? Então, tem tanta gente para todos os lados. Imagina os desafios por si só dessa operação, desse negócio. Então, desenvolver continuamente a cultura centrada no cliente era um desafio e continua sendo cada vez mais, porque a Azul quer continuar crescendo, e continuar crescendo envolvem aqueles desafios de você continuar engajando as pessoas que estão entrando, de continuar engajando as pessoas que estão, e também os parceiros que fazem parte de todo o ecossistema. Essa parte de desafio tem muitas coisas, e eu acredito assim que o que a gente pode fazer para continuar fortalecendo, que a gente vai explorar diversos programas aqui também que a gente faz, é a gente dar autonomia aos times, dando autonomia, dando direcionamento de como que a gente quer que as pessoas atendam os clientes, não de forma robotizada, mas de uma forma que eles consigam colocar a personalidade deles e o conhecimento que eles têm. Se a gente conseguir cada vez mais dar essa autonomia às pessoas e personalizar esse atendimento ao longo da jornada do cliente, com certeza vai ser cada vez melhor essa cultura centrada no cliente, trabalhando estrategicamente também a parte de experiência do colaborador com a experiência do cliente. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui com relação a desafios, acredito que quando o cenário muda, a empresa, qualquer empresa, independentemente do segmento, tem que pensar em passos rápidos para adaptar processos, recursos e pessoas. E principalmente a gente tem usado, por exemplo, metodologias ágeis que tem dado muito certo. A gente consegue colocar mais velocidade nas entregas, nos resultados, e isso se adaptou muito bem na Azul desde meados de 2018, mais ou menos, quando a gente começou esse movimento todo. Então, adaptando, analisando tudo que está acontecendo de cenário externo, adaptando isso rapidamente com todos os envolvidos, se a empresa consegue fazer isso de uma forma rápida, ela consegue sair lá na frente também de uma forma mais rápida e consegue diferenciar o negócio e a experiência do cliente. Rita, em sua trajetória, você mencionou a importância do engajamento dos colaboradores. Quais estratégias você implementou para garantir que todos na Azul estivessem alinhados com a cultura de excelência no atendimento? Olha essa pergunta, acredito que não tem um caminho único de resposta, muito com base na experiência que a gente tem tido aqui. A gente sabe o desafio, a gente está sempre imerso em eventos, fazendo benchmarking, networking, principalmente também no grupo que vocês têm, na comunidade que vocês têm também. É um prazer fazer parte. E indico que as pessoas que estejam ouvindo, que de repente não fazem, de repente o Léo pode colocar, o Zapata podem colocar o link para as pessoas entrarem na comunidade Customer Lovers. Eu acredito assim, que um dos grandes desafios que a gente tem como líderes é de engajar as pessoas. A gente tem aqui mais de 16 mil colaboradores, tripulantes, que a gente chama aqui, e eles estão espalhados por todos os cantos. A gente tem os parceiros também.
E engajar as pessoas não é fácil, porque a pessoa ela tem aqueles objetivos pessoais e a gente tem os objetivos organizacionais. Por isso que é importante a gente ter uma proximidade muito grande, os profissionais de experiência do cliente, é importante a gente ter uma proximidade com a diretoria, com a área que cuida de pessoas, que cuida da experiência do colaborador e também da parte de recrutamento. Por quê? Quando você recruta pessoas que têm um fit cultural, é muito mais fácil depois, para todas as áreas e experiência do cliente também, a gente desenvolver aqueles programas de cultura centrada no cliente, programas de embaixadores, as pessoas que vão representar os temas de clientes em outras áreas ou também externamente. É muito importante que tenham pessoas que tenham esse fit cultural. E principalmente na linha de frente, é indicado que tenham pessoas que gostam de pessoas. Aqui na Azul, a gente é uma companhia aérea, se a gente for pensar assim, que a gente tem os aviões e tudo mais, mas a gente fala internamente que a gente é uma empresa de pessoas para pessoas. A gente é uma empresa que facilita a conexão entre as pessoas. Então, você imagina assim que a gente explorar isso tudo, desde o onboard, desde o recrutamento, levando toda a informação estratégica de experiência do cliente desde o primeiro dia que a pessoa está com a gente, é super importante para a gente no dia a dia, no trabalho de formiguinha, a gente conseguir engajar essa pessoa, não naquele curto prazo, naquele momento de euforia, quando a pessoa entra na empresa, mas manter aquela motivação, aquela satisfação de aquele senso de pertencimento ao longo prazo também. Por quê? Se a pessoa ela está feliz, ela está satisfeita, se o tripulante está satisfeito, ele vai fazer o trabalho dele melhor, a gente vai ter profissionais com alta performance, a gente vai ter melhores resultados em negócios, em experiência do cliente, em outras frentes também. O engajamento vai muito com base nisso, de a empresa conseguir alcançar as metas que ela tem em todas as caixinhas, em todos os pilares, e o colaborador satisfeito também tem todo esse lado que a gente se preocupa muito, a gente ouve muito também aqui na empresa. A diretoria de pessoas dá show nisso, tem uma série de programas também de cuidado, de bem-estar do colaborador, que é super bacana. Já estou até falando, de repente, não sei se você tem, Zapata, uma pergunta de experiência do colaborador, mas acabei me empolgando aqui e trazendo essas informações para você. Eu acredito, assim, que a parte de engajamento, a empresa ela tem que ter muito claro quais são os programas que ela vai priorizar, que ela vai fazer rodar de forma organizacional e que dê claramente quais são as ações que as pessoas precisam fazer para elas atuarem bem nas funções que elas desempenham. E também entender o papel das outras pessoas, seja pessoas de outras áreas que você tem contato ou pessoas que você não tem contato também, porque daí você cria uma empatia. Quando você desconhece o processo, o trabalho de outras pessoas, muitas vezes você não se importa muito e você não se engaja muito a programas. Quando você tem esse conhecimento de qual é seu papel, qual é o papel de outras pessoas de outras áreas, isso já cria aquela visão de helicóptero, não é do todo realmente, de entender esse é meu lugar, é isso que eu tenho que fazer e o que eu vou fazer para colaborar com uma outra pessoa que está em uma outra área com suas metas também. Nas áreas, tem as áreas que têm as metas locais, vamos dizer assim, e tem também as metas organizacionais. Como que a gente vai contribuir como indivíduo, como equipe, para atingir não só as metas locais, mas também as organizacionais e o que eu vou fazer além para ajudar a empresa a trazer cada vez mais temas diferenciados e inovar em uma série de frentes. Aqui na Azul a gente tem várias unidades de negócios, eu acredito que muitas empresas que, de repente, profissionais que estão ouvindo aqui a gente, trabalham também em uma empresa que tem uma série de ecossistemas. Isso que é bacana, a gente perceber também, assim, sair um pouquinho da caixinha, né, da bolha, da gente ver outras formas de como que a gente pode gerar valor, com aquele conhecimento todo que a gente tem, as trocas que a gente tem com profissionais dentro e fora da organização, como que a gente pode contribuir para todo o ecossistema da empresa. E aí,
são nesses movimentos que a gente vai criando novas oportunidades. Às vezes, uma área que não existia dentro de uma empresa, ela passa a existir exatamente porque existem profissionais que estão naquela pegada inovadora, buscando coisas diferentes para diferenciar o negócio e a experiência do cliente. E aqui na Azul a gente tem vários exemplos disso, de áreas que não existiam, que hoje existem. Experiência do cliente não existia como área, passou a existir em 2019, 2020, mais ou menos, e a gente também teve uma outra área de comunicação institucional que ela não existia e passou a existir exatamente porque profissionais que estavam nas áreas existentes começaram a fazer movimentos diferentes e aí criou-se a necessidade de ter uma nova área para incrementar os ganhos para todos, né, para todo o ecossistema. Então, a parte de engajamento, de toda essa parte de você envolver todos da organização, ter muita clareza dos objetivos, de você saber o seu papel, de você saber como que você pode contribuir diretamente com as pessoas que você trabalha ou com pessoas de outras áreas também, e fazendo muitas trocas com as pessoas do mercado, que é o que a gente tem feito na comunidade Customer Lovers, por exemplo. Rita, agora mudando um pouco de assunto, a pandemia já passou já faz um tempo, mas a gente sabe que isso impactou demais as empresas, né? E muitas empresas enfrentaram dificuldades, principalmente nessa relação com o consumidor. Como a Azul conseguiu adaptar as suas estratégias de atendimento e manter essa consistência do programa de excelência nesse período tão desafiador? Olha, Léo, a época da pandemia ela foi super desafiadora, não só para a Azul, mas para muitas empresas em nível global. E na história da Azul foi realmente o momento mais desafiador que a gente teve. E como que a gente lidou com isso? A gente teve um momento, durante alguns meses, que a gente teve uma queda de satisfação do cliente interno, dos tripulantes e também do externo. E por quê? Foi bem naquele momento que a gente não tinha vacina ainda. Você imagina as pessoas indo trabalhar com medo de serem contaminadas, clientes também receosos com tudo, mesmo a empresa adotando todas as práticas de higienização e tudo mais. O que a gente fez? A gente procurou estar perto dessas pessoas, principalmente pessoas que estavam na linha de frente, e entender o que elas estavam sentindo, o que estava acontecendo. E nós captamos muitas coisas de voz do cliente interno, de que as pessoas elas estavam indo trabalhar apreensivas muito por conta de ir trabalhar e ter um familiar, um conhecido em casa que tinha pegado, por exemplo, Covid. E essa pessoa estava aflita de não poder ajudar e ter que ir trabalhar e tudo mais. E foi criado um movimento, desde o CEO até o supervisor, de todo mundo se ajudar e fazer telefonemas para esses tripulantes que estavam com Covid ou que tinham familiares com Covid. Eu também participei desse movimento todo, eu liguei para um número grande de pessoas, na época eu estava na área de comissários, e liguei para vários comissários para entender como que ele estava, como que estava o familiar, o cônjuge, o filho, e a gente entende assim, você fala, nossa, mas a empresa tinha tantas outras coisas para fazer e parou parte do tempo por vários dias, por vários meses, para fazer esses telefonemas. O que a gente entende como líderes, a gente entende que se você está próximo do seu colaborador no momento que ele mais precisa, você pode ter certeza que qualquer outro cenário, qualquer outro momento, ele vai arregaçar as mangas também para ajudar a empresa, para colaborar, para ajudar a inovar também. E a gente tem muito isso, como a gente fala de cultura centrada no cliente, a gente também se preocupa demais com a experiência do colaborador, a gente quer que ele esteja bem. E quando a gente começou a identificar essa queda na satisfação interna e externa, a gente saiu para ouvir o cliente interno e externo, entender o que estava acontecendo e decidir tomar as ações necessárias para aquele momento. E a gente fez isso, acredito que trouxe ainda mais união, porque a gente foi uma das primeiras companhias aéreas no pós-pandemia, isso globalmente, a gente foi uma das primeiras companhias aéreas a retomar os negócios. Então, a gente percebe assim que uma cultura forte, mesmo que você passe por momentos desafiadores, como o da pandemia, algo que a gente não viu tão desafiador até então, a gente percebe que mesmo assim, quando a cultura é forte, a gente consegue
com toda essa união, a gente consegue continuar a caminhada que precisa, a gente consegue se adaptar mais rapidamente aos cenários e atingir melhores resultados. A gente foi adaptando também toda a parte de comunicação, porque houve toda uma mudança de comportamento do consumidor, a gente teve que se adaptar também, nesse momento, a toda a parte de comunicação interna e externa da empresa, uma comunicação mais transparente também, mais personalizada. E da parte que você perguntou do programa assim, que a gente tem de excelência, a gente foi adaptando esse programa. Esse programa ele faz parte, ele se chama PEX, é o Programa de Excelência da Experiência, ele faz parte da área de experiência do cliente. Ele existe na Azul há 11 anos já, é bastante tempo que tem, e a gente foi adaptando esse programa, porque esse programa ele é super completo, ele tem uma série de atributos, de pilares que a gente olha, que depois eu posso, de repente, detalhar aqui para você, e a gente foi adaptando esse programa para todo o cenário que a gente estava vivendo. E adaptando ele, esse programa, como ele é organizacional, foi ajudando a gente a ter novos olhares para tudo que estava acontecendo de mudança interna e externa, e a gente conseguiu inovar mais rapidamente também, porque a gente adaptou esse programa e a gente foi também treinando e engajando as pessoas para esses novos movimentos. Então, acredito assim que por alguns momentos super desafiadores que a gente viveu aqui na empresa, seja no início, seja em fusão, em pandemia, outros momentos também, eu percebo que as maiores oportunidades estão dentro assim dos maiores desafios, os momentos de crise, os momentos que a gente percebe que tem muitas pedras no caminho e que quando a gente se une e a gente tem essa cultura muito viva e muito presente, uma cultura centrada no cliente, a gente percebe que é muito mais fácil a gente seguir os melhores caminhos e tomar as melhores decisões. E Rita, a comunicação é um tema central nas estratégias de CX. Como é que a Azul utiliza a comunicação para engajar os colaboradores e garantir que todos estejam informados e motivados? Perfeito. Ó, a gente está falando da comunicação aqui e a gente estava alguns meses atrás com o pessoal do LinkedIn e eles fizeram, LinkedIn Learning, eles fizeram um levantamento em 2024 sobre quais eram as maiores habilidades, as mais requisitadas pelas empresas. E a que saiu disparado assim, foi a comunicação. E a gente percebe isso como muito importante. Imagina, a gente faz tantas trocas com as pessoas de outras empresas que são de área de experiência do cliente, ou atendimento ao cliente, ou áreas afins também. A gente percebe que muitas vezes alguns projetos de experiência do cliente, aqueles projetos mais macro, mais organizacionais, às vezes acabam não dando tão certo, porque não existe, de repente, uma estratégia de você buscar cada vez mais aliados dentro da organização, líderes de outras áreas, engajar esses líderes para que eles propaguem a voz e os objetivos estratégicos de CX, de experiência do cliente, e também a empresa não adota uma comunicação estratégica para desdobrar tudo que vem da alta liderança até a linha de frente. Às vezes, muitos temas param até o nível de diretoria, de gerência, mas não chega onde precisa mais chegar, que é na linha de frente. Então, acredito assim que a comunicação ele é um tema central nas estratégias de experiência do cliente. E hoje eu atuo na área de comunicação institucional e estou defendendo esse tema, não porque eu trabalho na área agora de comunicação institucional, mas porque acredito que é um complemento para a experiência do cliente, para você enriquecer os resultados e também engajar mais as pessoas. Por que não? Se você tem que comunicar de alguma forma, de qualquer forma você tem que comunicar, por que você não adota uma comunicação estratégica? E se você tem diversos públicos, por que você não pensa, de repente, em personalizar essa comunicação? E a gente tem, na prática, vamos dizer assim, a gente tem algumas experiências dessa comunicação personalizada, mesmo com um número grande de pessoas. A gente criou
Por exemplo, se a gente pensar em times de linha de frente, a gente tem comissários, tem pilotos, tem times de aeroportos, times de call center, e a gente conseguiu criar comunicações personalizadas para essas pessoas. A gente tem, logicamente, a gente tem o e-mail, a gente tem a intranet e a gente utiliza a rede social, no caso o Instagram, em grupos fechados para cada um desses times, e a gente faz uma comunicação personalizada para eles. Por quê? Olha só como na aviação é um pouco diferente. E acredito que também em outros segmentos também pode ser que existam diferenças de rotinas, de funções, de uma série de coisas. E quando você personaliza a comunicação, a pessoa ela engaja mais. Por quê? Se a gente comparar os times de aeroportos com os times de pilotos e comissários, eles vivem em universos diferentes. Um vive nos ares e outro vive em terra. Eles utilizam termos diferentes, por mais que a gente tenha termos gerais da aviação, esses times eles utilizam termos específicos do trabalho, da rotina deles. Então, nesses grupos, a gente consegue falar no tom de voz, no jeito que esse grupo fala, a gente consegue transmitir as informações gerais da empresa, as informações estratégicas, e a gente consegue também multiplicar toda a parte de cultura centrada no cliente, adaptando a comunicação para aquele público. Para o público de pilotos, a gente fala de um jeito, para comissários de outros, e a gente procura também colocar o próprio público como protagonista no conteúdo, que acredito que é muito bacana a gente ver um conteúdo de uma pessoa que é da própria área, falando do jeito que a gente gosta de ouvir e multiplicando boas práticas, por exemplo. Isso a gente faz bastante. Tem também multiplicação de boas práticas em atendimento ao cliente, em experiência, vários relatos. O nosso CEO, ele é um grande promotor de elogios, de uma série de coisas que ele acredita que deva continuar para fortalecer a cultura centrada no cliente. Então, a comunicação é um caminho assim super importante e estratégico para a gente fazer tudo isso, toda essa engrenagem acontecer. Rita, agora eu vou mudar também, de novo, vou mudar um pouco a temática aqui, falando um pouco, trazendo tecnologia, né? Como é que a Azul ela tem utilizado a tecnologia para, de fato, conseguir aprimorar a experiência do cliente e engajar os colaboradores, especialmente em um cenário de constante mudança no setor aéreo que vocês vivenciam? Certo. A tecnologia a gente tem usado já há bastante tempo e hoje tem sido bem desafiador, porque a gente tem uma série tem um número maior, cada vez maior de tecnologias para utilizar, e a Azul acabou criando uma tecnologia junto, em parceria com a Microsoft, que foi o Azul GPT, utilizando inteligência artificial generativa. E a gente utiliza isso, várias áreas utilizam, por exemplo, a parte do marketing para campanhas, a área de comunicação a gente utiliza para toda a parte de conteúdos, de elaborar conteúdos, de ter ideias de conteúdos. A gente tem a área de CRM, de Customer Insights, que trabalha toda a parte de análise de feedbacks de clientes para ter isso mais, colocando uma lupa nisso, entendendo ainda mais o que os clientes estão trazendo de devolutivas para a gente. Também tem outras áreas jurídicos que cuidam da parte de contratos, conseguem também fazer toda uma leitura muito mais rápida desses contratos e entender quais são os pontos importantes dentro desses temas. E também a gente tem toda a parte assim que a gente está muito presente em feiras, em eventos aqui no Brasil, no exterior, a gente faz bastante benchmarking para entender o que outras empresas de outros segmentos, não só da aviação, o que elas estão fazendo em termos de inovação, em termos de usos de ferramentas, de tecnologia e tudo mais. E essas trocas são muito importantes para a gente entender o que dá para adaptar dentro da aviação, o que dá para pegar de ideias, de insights, e a gente faz muito isso, é uma prática que a gente tem bastante em comunicação, por exemplo, na área de comunicação institucional, a gente tem uma frente dessa de benchmarking, de networking estratégico, que a gente faz muito exatamente para entender o que as empresas estão fazendo, o que os profissionais estão fazendo, e a gente trazer para casa e discutir. A gente tem muita proximidade com a alta liderança, a gente faz muitas essas trocas, estamos sempre em eventos e procurando discutir temas do que a gente pode aprimorar
dentro da jornada do cliente. E quando a gente fala de jornada do cliente, a área de experiência do cliente é que cuida de todas essas oportunidades de melhorias. É ela que faz a orquestra toda, né, todos os movimentos acontecerem dentro de outras áreas também. Algo que é importante a gente falar, que por mais que a gente tenha ouvido muito toda a parte de tecnologia, toda a parte de temas de inteligência artificial generativa e tudo mais, eu acredito que a gente tem que continuar evoluindo muito bem esse tema, mas nunca perder também a nossa essência, não perder a parte humana. A gente continuar tendo esse pilar muito bem trabalhado, não só pela área de experiência do cliente, mas pela área de pessoas e outras áreas também, para que haja também, continue fortalecendo essa cultura centrada no cliente e, ao mesmo tempo, trazendo inovações para a jornada do cliente. Acredito que esse combo, ele casa muito bem para a empresa se diferenciar cada vez mais. Rita, quais são as principais lições que você aprendeu ao longo de sua carreira sobre a importância da cultura centrada no cliente e como isso pode ser aplicado em outras empresas? Muito boa essa pergunta, viu, Zapata? Eu acredito assim, estava conversando dias atrás com um dos altos executivos aqui, nosso vice-presidente de pessoas, de clientes, e ele falou assim que quando a gente tem alguma dúvida, se de repente a gente olha para o dashboard, a gente olha para os gráficos, para as informações que a gente tem, os dados de clientes que a gente tem, se surge alguma dúvida, ele falou que a forma mais fácil é a gente, de fato, ir para a linha de frente e tirar essa dúvida, junto com os times de linha de frente, junto com os clientes também conversando. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão escutando que já estiveram em voos junto com os altos executivos. Eles se apresentam para os clientes, conversam com cada um. Então, cada voo que eles voam bastante para o Brasil, para o exterior, e eles captam muito essa voz do cliente, não só externo, mas o cliente interno também. Eles vão trazendo essas oportunidades de devolutivas e também oportunidades de melhorar a jornada do cliente. Isso é muito bacana, acredito que é algo que aqui na Azul tenho tido oportunidade de perceber ao longo desses anos aqui, que isso é muito forte, e isso ajuda muito a acelerar a melhoria da jornada. A gente tem também programas muito robustos e que a gente faz de forma com bastante consistência há bastante tempo, que é esse programa de excelência da experiência. Eu acredito que as empresas que têm a oportunidade de desenvolver esses programas organizacionais, tendo objetivos muito claros de temas de clientes e desenvolvendo isso, fazendo desenrolar isso para todos os níveis, é super importante para você ter um alinhamento do que é importante as pessoas falarem em termos de discursos, mas ao mesmo tempo dar liberdade para que essas pessoas elas sejam elas mesmas. A gente tem um modelo de atendimento que é o OPA, que é observar, perceber e atender. É você observar o cliente, você perceber a necessidade única dele e você atender esse cliente de forma personalizada. Então, a empresa dá esse direcionamento de como ela quer que o cliente seja atendido, mas esse colaborador, esse tripulante, ele utiliza a personalidade dele para atender, entender naquele momento a leitura, fazer uma leitura do cliente que está na frente dele, que ele está tendo contato, e atender de uma forma personalizada. Então, esses programas ajudam a dar o direcionamento. E o destino, a forma como que o colaborador que tem um contato direto com o cliente vai fazer, é algo muito especial, é algo que a gente trabalha desde a contratação, de você ter o fit cultural, de contratar alguém super alinhado, que vai aproveitar todo esse treinamento que a empresa dá, todas essas melhores práticas, junto com a personalidade dele. Isso é único, são as pessoas que fazem, de fato, a diferença nos negócios e na vida das outras pessoas que passam, que as pessoas têm as relações. E eu acredito também que, por exemplo, a gente tem, às vezes, a gente ouve muito em comunidades, em trocas, que a dificuldade de priorizar projetos, de você chegar e falar
olha, eu quero colocar esse programa para rodar, eu quero que seja priorizado, só que outras áreas têm também as suas metas, têm também os seus objetivos. E como que você não pode ficar naquela discussão eterna, você tem que, de alguma forma, convencer essas pessoas de que esse projeto também é importante, seja para reduzir custos, para aumentar a receita, seja para melhorar a jornada do cliente. E uma das formas que a gente faz aqui de uma forma muito eficaz é a gente mostrar na prática o quanto esse projeto vai trazer de valor. Ou a gente pega um case do mercado, de alguém que conseguiu resultados excelentes com relação a isso, ou a gente envolve essas pessoas que a gente quer ganhar confiança, que a gente quer ganhar o apoio, a gente envolve essas pessoas dentro dos ecossistemas que a gente quer que ela entenda mais, seja participando de eventos de experiência do cliente, de debates, de comitês, de uma série de coisas, porque a pessoa entendendo mais todo esse universo de temática de clientes, a chance dela apoiar os projetos é muito maior. Então, a gente faz muitos desses movimentos estratégicos para a gente conseguir cada vez mais aliados. E acredito muito que, por exemplo, como uma lição final, é a gente entender que as mudanças sempre vão acontecer dentro da empresa, fora da empresa. Importante a gente manter a essência, mas manter uma cultura, a gente trabalhar uma cultura centrada no cliente, uma cultura viva, que ela se adapta aos cenários e isso faz a empresa cada vez mais ter colaboradores, tripulantes satisfeitos e também clientes satisfeitos. Muito bom, Rita, muito bom. E até pedir para você dar uma grande mensagem final, mas você já finalizou realmente com um grande ponto aqui, né, dessa questão, dessa relação e a importância dos colaboradores, né, Rita? Bom, primeiro eu quero agradecer de coração, Rita, todo esse conhecimento, esse conteúdo passado aqui para a gente, para os nossos ouvintes nesse episódio super riquíssimo que a gente fala da importância dos colaboradores, né, para entregar uma grande experiência para os nossos clientes. E assim a gente chega no final de mais um episódio, né? E para quem está nos acompanhando, não se esquecer de continuar nos seguindo aqui no Spotify para mais conteúdos inspiradores e episódios fantásticos com convidados maravilhosos. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.